Marítimo na TSF, boa tarde. Primeira edição de 2024. O plantel principal do Marítimo realizou esta terça-feira o primeiro treino do ano, tendo em vista o embate da 16ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue. Os maritimistas visitam o reduto da União Desportiva de Oliveirense, partida agendada para sábado às 11 da manhã no estádio Carlos Osório. Os sócios interessados em assistir ao encontro podem inscrever-se no formulário Romaria Verde-Rubra, disponível no site do Marítimo. Nesta primeira edição do ano é meu convidado o presidente do Clube Sport Marítimo, Carlos André Gomes. Presidente, um balanço destas primeiras semanas enquanto líder do nosso clube. Bom dia, Elvio. Em primeiro lugar, desejar a todos os sócios do clube, a todos os adeptos, atletas, ex-atletas, funcionários, todos os membros dos grupos de apoio, das delegações, todas as pessoas que interagem com o Universo Marítimo, um feliz ano de 2024. Um primeiro balanço, eu diria que neste primeiro mês em que nós estivemos aqui a trabalhar no Marítimo, portanto o Vítor, em forma já de exclusividade, eu ainda estou a tratar da minha situação de ardite e portanto ainda não posso estar em exclusivo. Aquilo que tem sido feito foi, no fundo, procuramos ouvir todas as pessoas ligadas aos diferentes departamentos e às diferentes modalidades para tentar perceber quais os problemas que cada um desses departamentos ou modalidades atravessa, quais as suas reais necessidades e intervir numa ótica de melhorar aquilo que é o rendimento de cada um desses departamentos e modalidades. Foi isso que fizemos, é isso que temos estado a fazer, paralelamente a trabalhar junto com a equipa de futebol, com a ajuda profissional do Dani, que é fundamental neste projeto e que tem sido uma mais-valia. Portanto, nós estamos a tentar tomar o contacto com esta primeira realidade, a primeira realidade do Marítimo, perceber aquilo que existia e como podemos melhorar. É isso que tem sido feito, é isso que tem sido transmitido às pessoas. Nós conseguimos neste mês já alguns progressos no sentido das pessoas perceberem que existe uma cadeia de comando que está claramente bem definida. Estamos a definir o organograma interno e aquilo que é fundamental é perceberem que existe um superior hierárquico e que as hierarquias devem ser respeitadas. Isto é fundamental para que o tudo funcione e que haja sucesso na organização. É isso que foi este nosso primeiro mês de trabalho e que tem sido o nosso primeiro mês de trabalho. Muitos problemas, muitas adversidades, mas que as coisas a pouco e pouco vão tomando o seu rumo. Claro. Nós estamos a falar de uma organização, o Marítimo, que é uma organização muito grande. Obviamente que o dia-a-dia do Marítimo é feito de problemas, mas acima de tudo é feito de pessoas que olham para esses problemas e encontram rapidamente as soluções. São essas pessoas que queremos ter do nosso lado e esse o trabalho que nós estamos a fazer é ajudá-los a definir qual o melhor caminho, qual a melhor estratégia para minorar os problemas e aqueles que aparecem serem ultrapassados de forma rápida. Não há parte, ser sócio do Marítimo com mais de 50 anos de filiação e ter a honra, o privilégio de servir o Marítimo enquanto presidente é maravilhoso. Obviamente que sim, obviamente que é uma sensação de muito orgulho, é sentir que houve todo um passado de cada Marítimo que neste momento deixa de ser um passado de adepto, mas um passado de responsabilidade. Portanto, os 50 anos de sócio que eram vistos de fora como alguém que puxava e que queria que o Marítimo fosse para a frente, neste momento, além de ter isso, tem a responsabilidade de ser ele a própria pessoa que define o caminho e que define o trajeto futuro do Marítimo. E esse caminho tem que ser definido com responsabilidade, com rigor e, acima de tudo, de acordo com a grandeza do clube. Presidente, fazendo uma retrospectiva também à história do clube, na primeira dificuldade dos maritimistas em 1914, salvos então por Gonçalo Zacarias de Ornelas, depois mais tarde, ou muito mais tarde, por Vieira da Luz e depois nos anos 90 por Carlos Pereira. Esta é mais uma dificuldade da história do Marítimo que o Presidente atual tem essa dificuldade, mas objetivo também de construir um Marítimo melhor. Repare, eu costumo dizer a quem está connosco que se isto fosse fácil não éramos nós que estávamos aqui, seriam outros. Portanto, as dificuldades são também encaradas por nós como uma oportunidade de melhorarmos. Nós temos, é verdade, estamos a passar algumas dificuldades, são conhecidas do público em geral. Nós estamos numa situação em que o Marítimo caiu na segunda liga, a perda de receitas foi uma coisa muito grande e nós, com as poucas receitas que temos,
temos que conseguir encontrar soluções que permitam ao plantel e ao clube ter qualidade para voltar ao patamar que se exige a este clube. É isso que estamos a fazer, estamos a estruturar o mercado de inverno já a pensar não só... O mercado de inverno é um mercado muito particular, porque o mercado de inverno nós temos que... Não podemos reestruturar todo um plantel no mercado de inverno, aquilo que temos que fazer são ajustamentos, é isso que nós vamos fazer. Fazer ajustamentos tanto nas saídas como nas entradas para procurar dar aqui um boost de qualidade ao nosso plantel que permita lutar e garantir a subida de divisão. As dificuldades são reais, mas são essas dificuldades que também nos dão a coragem para encontrarmos o caminho. São essas dificuldades que nos obrigam de forma muito mais cuidada e muito mais assertiva a tomar as decisões que levem ao sucesso do clube. É isso que estamos a fazer e que queremos fazer. Os desafios são mesmo neste mês de janeiro, é um mês grande, diz o povo que é o mês da fome e é um mês que o Marítimo provavelmente vai ao mercado para trazer jogadores mais valias para o nosso plantel. Julgo que será o Dani a tratar desse processo. Este é um mês difícil para o Marítimo. É um mês difícil até porque nós estamos aqui num mês em que temos um jogo agora em Oliveira das Mães, que é um jogo que para nós, como todos, é fundamental que o Marítimo ganhe. Depois temos, logo de seguida, temos o jogo da taça com a União de Leiria, depois recebemos o Académico de Viseu, recebemos o Nacional e vamos à Vila das Aves. Portanto, temos aqui um mês de janeiro muito, muito complicado em termos daquilo que é o campeonato para o Marítimo. Mas também é este mês que é o que eu ainda há dias falava com o Dani e com o Fábio, é um mês difícil, mas também pode ser um mês em que o Marítimo dá o tal salto que precisa para se afirmar como o verdadeiro candidato à subida à Primeira Liga. Nós estamos a trabalhar para garantir que haverá ajustamentos e que esses ajustamentos entrem com a maior rapidez possível para que já possam estar presentes nesses jogos. É o Dani que está a tratar em conjunto comigo dessa situação e, obviamente, sempre em consonância com aquilo que são os desejos da equipa técnica. Podemos desvendar quantos jogadores o Marítimo precisa? Repare, por vezes, a melhor forma de reforçar a equipa não é tanto pelas entradas, é também pela decisão de reduzir o plantel, de forma que todos trabalhem de forma satisfatória, de acordo com os padrões do treinador. Quando temos plantéis que são muito longos, como é o caso do Marítimo, acontece sempre que no treino há jogadores que ficam de fora. Isto não é uma forma de trabalhar, isto cria as dificuldades porque acaba por ter, é a dificuldade para o treinador em escolher, porque vai ter de deixar jogadores de fora, é a dificuldade para os jogadores que ficam de fora, que perdem o ritmo de trabalho, e isto não é a forma de trabalhar. Portanto, nós estamos aqui numa definição entre garantir um número de jogadores no plantel que seja o adequado para a equipa técnica trabalhar e, por outro lado, trazer 3 ou 4 reforços, aqueles que forem necessários, de forma a garantir que existe um aumento da qualidade da equipa. Presidente, vejo que na massa associativa há um grupo de associados que querem reforços porque o Marítimo precisa de subir, outros são mais cautelosos e dizem que para hipotecar o Marítimo não, e o bom é mesmo cimentar para um processo ou um projeto no futuro. E o Presidente, o que é que pensa? Eu vou-lhe explicar aquilo que é a minha posição. O Marítimo tem um plantel que são 32, 33 jogadores, que é muito jogador. Aquilo que nós pretendemos é reduzir alguns desses jogadores e, com a verba que se liberta desses jogadores, ir buscar outros de forma a que não onere mais aquilo que são os custos do clube. Portanto, existe aqui uma tentativa de reforçar em qualidade sem onerar em termos financeiros aquilo que já temos na nossa estrutura financeira. É esse o nosso caminho e é esse que estamos a procurar fazer. Obviamente, isto é um mercado muito difícil porque, salvo raras exceções, não há jogadores livres. Portanto, quando vamos buscar neste mercado, temos que ir a outro clube buscar. E esta negociação é sempre mais complicada, porque os outros clubes, para libertarem os jogadores, também exigem verbas. E aquilo que estamos a fazer é, dentro das opções que foram indicadas pelo treinador, estamos a ver como é que conseguimos ultrapassar estas questões. Já temos aqui os alvos identificados, já estão a ser trabalhados, já há acordos com os jogadores, estamos a negociar os acordos com os clubes e é isso que estamos a tentar fazer neste momento para garantir que rapidamente teremos a equipa a trabalhar a 100%.
Fazendo o papel do adepto, o primeiro reforço estará para breve? O primeiro reforço estará para breve. Não lhe posso garantir datas, obviamente, mas estou a crer que estará para breve. Presidente, este Marítimo, para além de ser um clube da segunda Liga e do futebol profissional, é um clube que entra em campo todos os fins de semana com mais de 50 equipas desportivas, desde o basquete, o handball, tanta modalidade. É um clube, é mais que um clube, é uma instituição e é para continuar a ser assim. Claro. Aliás, isso é uma coisa que quem está connosco tem-se percebido ao longo deste último mês, é que existe todo um esforço desta direção em que sejam dadas condições a todas as modalidades para que elas continuem e desenvolvam o seu trabalho de acordo com os pergaminhos do clube. Nós não temos intenção de acabar com modalidades ou sequer restringir a prática das mesmas. E vou-vos dar um exemplo. Nós, quando entramos, tínhamos aqui um problema que havia necessidade de resolver, que tinha a ver com a patinagem artística, que queriam ir embora, a secção fechava, e nós falamos com as pessoas e garantimos que a sua continuidade. E é esse o caminho. O Marítimo tem muitas modalidades e continuará a tê-las todas, e se houver alguma que não represente nenhum risco em termos financeiros e em termos de sustentabilidade do clube, com certeza acolheremos cá dentro. No objetivo destas mesmas modalidades, há o handball profissional, que é aquela que se mais destaca dentro das modalidades do clube. O handball é para continuar na senda também destes bons resultados? Sim, Elvio. Tal como as outras modalidades, o handball é extremamente importante para o clube e, obviamente, que terá todo o apoio desta direção para continuar na senda do seu trabalho. Tenho estado em contato com o professor Paulo Fidalgo e aquilo que tem sido feito pelo Paulo Fidalgo, um excelente trabalho na procura de fazer ajustamentos ao plantel, sem que esses ajustamentos possam honorar ainda mais aquilo que é o orçamento do handball. É esse trabalho que tem sido feito e que nós continuaremos a apoiar e com toda a certeza apoiaremos o handball e a sua prática. Presidente, desejos para 2024, sabendo que o desejo maior seria subir de divisão? Aquilo que é o principal objetivo desta direção, e está bem definido, é trazer o Marítimo para a Primeira Liga. Isso é fundamental e é isso que nós vamos trabalhar para que aconteça. O nosso desejo, para além disso, é, uma vez tendo o Marítimo na Primeira Liga, é que nós consolidemos de uma vez por todas o nosso estatuto dentre os 10 primeiros, 6 primeiros, portanto, numa primeira fase estar sempre entre os 10 primeiros e depois estar entre os 6 primeiros classificados da Primeira Liga. É isso que nós almejamos e é isso que queremos para o clube. Estamos a trabalhar o presente do Marítimo, mas estamos a trabalhá-lo com vista a projetar um futuro de sucesso. É isso que nós estamos a fazer. Nós queremos que cada vez mais o Marítimo se foque naquilo que é a sua atividade, que é uma entidade que gere, organiza e participa em eventos desportivos. Tudo o que são áreas de negócio que não tenham esta vertente, é aquilo que nós procuramos fazer. É criar uma estrutura em que, em vez de ser áreas em que simplesmente temos os custos, procurar entregar a gestão dessas áreas a terceiros, por forma que o Marítimo tenha apenas uma receita da sua gestão. Portanto, é isto que nós procuramos fazer, por forma a criar um Marítimo empresarial numa dinâmica de crescimento muito grande que se projeta para que daqui a 2 anos o Marítimo esteja num patamar completamente diferente daquele que está agora. Esta questão agora não é para o Presidente, é para o adepto e associado e amante incondicional do Marítimo. O que é que faltou ao Marítimo, ou o que é que mudou nos últimos anos, porque a equipa começou a descer a nível da tabela classificativa? Do meu ponto de vista, repare, houve aqui uma tentativa de fazer um equilíbrio financeiro entre aquilo que eram os resultados desportivos e aquilo que era o desempenho financeiro do clube, mas muitas vezes o que houve foi, se calhar, uma falta de visão estratégica ou alguma ambição no sentido de trazer o Marítimo para uma posição muito mais acima do que aquela que se encontrava. Aquilo que se calhar se procurou foi criar condições em termos financeiros para uma sustentabilidade futura, o que é importante, mas descurando um pouco a parte desportiva. Quem o fez, se calhar fez numa ótica de haver aqui alguma poupança financeira
depois permitisse a criação da academia e depois, com a criação da academia, dar o tal salto em termos qualitativos da prática desportiva. Mas a verdade é que, nesse equilíbrio, a parte desportiva ficou ali um pouco por baixo. Mas, por outro lado, nós temos que perceber aqui uma coisa, e aí há que dar algum mérito. O futebol mudou. Entraram muitos investidores no futebol e entraram, do meu ponto de vista, muitos desses investidores numa ótica de meter o dinheiro sem a preocupação de rentabilizar as estruturas onde estavam a meter o dinheiro. Portanto, havia uma ótica de nós metemos o dinheiro, 2 ou 3 anos depois sacamos o dinheiro e está tudo resolvido e o clube que vá à sua vida. Isso vai alterar um pouco as regras do mercado. Nós estamos a competir com entidades que, a cada ano que aparecem financeiramente fortes, conseguem os seus objetivos de subida ou uma boa classificação, mas nos anos seguintes aquilo que se está a passar com essas entidades é que elas caem. Portanto, entre acontecer esta situação de aparecer alguém que investe forte, traz o clube para cima, mas depois nos anos seguintes acaba por matar o clube, e ter uma situação de alguma estabilidade em termos classificativos na tabela e não ter esse risco financeiro, eu se calhar prefiro ter esta estabilidade futura. Portanto, nós temos é que encontrar aqui um equilíbrio que permita, num futuro, que o Marítimo tenha receitas extra-futebol, que permitam depois canalizar todo esse investimento ou toda essa receita de forma a investir no plantel e depois conseguirmos paulatinamente subir o Marítimo e trazer o Marítimo para uma classificação muito mais condigna que a sua história. É isso que nós procuramos fazer. Isso quer dizer que a SAD do Marítimo pode deixar de ter um investidor? Pode deixar de ter um investidor. Pode deixar. Repare, não é líquido que deixe, mas também não é líquido que o venha a ter. E se o vier a ter, nunca será um investidor que terá a maioria. Nunca. Isso aqui nós não permitiríamos. E pode abrir a pequenos acionistas? Pode abrir a pequenos acionistas. Aliás, nós estamos muito mais virados para um modelo em que o capital está disperso do que propriamente concentrado em 1 ou 2 acionistas. Mas aquilo que estamos a preparar, e se tudo correr bem, este ano já conseguiremos os primeiros resultados disso, é preparar o Marítimo para que tenha receitas futuras que lhe permitam garantir alguma estabilidade sem estar dependente da entrada de dinheiros de investidores. Presidente, uma mensagem à massa associativa, também aos adeptos que estão fora da região, nomeadamente os estudantes, onde vamos manter o autocarro a partir da Gare do Oriente, aquele autocarro que se justifique, mas também os sócios que estão na região e que todos os domingos apoiam o nosso clube. Nós estamos a passar um momento difícil, nós sabemos o momento em que estamos, mas quero e desejo que os sócios acreditem no nosso projeto, que percebam que nós estamos a pensar no Marítimo no presente, mas essencialmente estamos a estruturá-lo para o futuro. É isso que nós estamos a fazer. Os resultados vão aparecer, nós não temos a mínima dúvida, e aquilo que posso dar como garantia aos adeptos é que tudo faremos para honrar a história deste clube, sempre. Portanto, contem connosco. Quem nos acompanha, que não nos deixe de acompanhar, é fundamental o apoio dos grupos de adeptos, sejam eles os que estão no continente, sejam os de cá, é fundamental o vosso apoio. Nós temos de estar todos imbuídos de um espírito de conquista, mas esse espírito, além de ser um espírito de conquista, tem que ser um espírito de união. Só com a união é que poderemos chegar lá. Portanto, nós estamos aqui a criar as bases para um Marítimo de sucesso. Deixo-vos um exemplo que também é importante, que é uma coisa que foi um dos desafios que nós, quando encontramos, é que toda a gente falava para o exterior. Aquilo que nós fizemos foi concentrar a informação num departamento de comunicação e fizemos porque achamos que o Marítimo deve ser falado a uma única voz para o exterior. É isso que estamos a fazer e é isso que queremos fazer. Portanto, a quem nos acompanha, acreditem em nós, acreditem no nosso projeto e, acima de tudo, acreditem e valorizem o nosso clube, porque o nosso clube vale a pena ser valorizado e ser seguido. Obrigado, Sr. Presidente. Excelente 2024. Começamos desta forma mais um ano de programas radiofónicos do emblema maritimista, que leva até si todo o desporto verde-rubro. Bom ano de 2024. Por ti, Marítimo, e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.